Em 1962, um navio com 47 homens a bordo desapareceu no meio do Atlântico. Nenhum SOS. Nenhum destroço. Nenhuma explicação. Durante 61 anos, foi como se tivesse simplesmente deixado de existir. Até que em 2023, finalmente o encontraram, a 4.200 metros de profundidade, completamente intacto, e a 420 milhas náuticas de onde deveria estar. E quando abriram o diário de bordo do capitão, o que leram deixou todos sem palavras. Antes de eu te contar essa história que vai te deixar arrepiado, me diz aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo. Eu fico muito curioso para saber de onde vêm as pessoas que curtem mistérios como esse. E se você ainda não é inscrito no canal, clica agora no botão vermelho de inscrever-se, porque esse é só o começo. Aperta o sininho também para não perder nenhuma história incrível. Preparado? Então vamos ao caso do SS Estrela do Atlântico. Era 14 de outubro de 1962 quando o SS Estrela do Atlântico deixou o porto de Santos rumo a Lisboa, Portugal. Um cargueiro robusto de 15.000 toneladas, construído em Glasgow em 1947, que havia cruzado o Atlântico dezenas de vezes sem incidentes. A tripulação de 47 homens estava experiente, o capitão Eduardo Mendes tinha 32 anos de navegação, e as previsões meteorológicas indicavam céu limpo e mar calmo para toda a travessia. Entre os tripulantes estava Marco Silva, de 28 anos, no seu primeiro ano como segundo oficial. Ele havia escrito para sua esposa, Clara, 3 dias antes da partida: "Este será meu último embarque antes de pedir transferência para a terra. Prometo que estarei em casa para o nascimento do nosso filho em dezembro. Não se preocupe, amor. É apenas mais uma viagem rotineira." O navio transportava café, minério de ferro e madeira tropical. Nada de extraordinário. Nada que pudesse explicar o que estava prestes a acontecer. Nos primeiros 3 dias, tudo correu perfeitamente. O rádio-operador, Jorge Santos, mantinha contato regular com as estações costeiras, reportando posição e condições. Tudo normal a bordo. Mar calmo. Velocidade de cruzeiro mantida. Previsão de chegada em Lisboa conforme programado. A última comunicação do SS Estrela do Atlântico foi registrada às 14h37 do dia 17 de outubro de 1962. Jorge Santos transmitiu: "Aqui é o Estrela do Atlântico. Posição 23 graus 47 N, 38 graus 12 W. Tudo normal. Próximo contato em 6 horas. Câmbio." Mas o próximo contato nunca aconteceu. Às 20h37, quando o navio deveria fazer seu reporte de rotina, apenas silêncio. A estação costeira tentou contato repetidas vezes. Nada. Às 22h, o protocolo de emergência foi ativado. Às 23h15, outras embarcações na região foram alertadas para ficarem atentas a qualquer sinal do Estrela do Atlântico. Ao amanhecer do dia 18, uma operação massiva de busca foi iniciada. 3 navios da Marinha Brasileira, 2 portugueses, 4 embarcações mercantes e 2 aviões de patrulha vasculharam uma área de 200 milhas náuticas ao redor da última posição conhecida. Durante 5 dias, o oceano foi pente finado. Não encontraram nada. Nem destroços, nem manchas de óleo, nem botes salva-vidas, nem corpos. Absolutamente nada. Era como se o SS Estrela do Atlântico tivesse simplesmente deixado de existir entre uma transmissão de rádio e a próxima. As teorias começaram imediatamente. Explosão no porão de carga? Mas não havia materiais explosivos a bordo, e uma explosão grande o suficiente para afundar o navio instantaneamente deixaria destroços. Colisão com outro navio? Não havia relatos de nenhuma embarcação na área. Ataque de submarino? A Guerra Fria estava no auge, mas por que atacar um cargueiro brasileiro sem importância estratégica? Tromba d'água ou onda gigante? As condições meteorológicas estavam perfeitas. Clara Silva, grávida de 7 meses, recusou-se a acreditar que Marco estava morto. "Ele me prometeu", ela dizia, as mãos sobre a barriga. "Ele prometeu que estaria aqui.
Ela comparecia todos os dias aos escritórios da companhia de navegação, exigindo atualizações, exigindo que continuassem procurando. Mas conforme as semanas passavam, a esperança se tornava mais cruel que o próprio luto. Em 15 de novembro de 1962, exatamente um mês após o desaparecimento, a companhia de navegação declarou o SS Estrela do Atlântico e seus 47 tripulantes como perdidos no mar. As famílias receberiam compensação. Os nomes seriam gravados em um memorial. A investigação oficial concluiu: causa do naufrágio, desconhecida. Não há evidências suficientes para determinar o que aconteceu com a embarcação. Clara deu à luz um menino em 3 de dezembro de 1962. Ela o chamou de Marco, em homenagem ao pai que ele nunca conheceria. E enquanto embalava o filho nos braços, ela sussurrava: seu pai era um bom homem. Ele queria tanto te conhecer. Os anos passaram. Clara nunca se casou novamente. Como posso, ela explicava aos amigos, quando nunca tive um funeral? Quando nunca vi um corpo? Quando ainda acordo de madrugada achando que ouvi a chave dele na porta? O pequeno Marco cresceu ouvindo histórias sobre o pai. Sobre sua dedicação ao trabalho, seu amor pelo mar, seus planos de deixar a navegação para ficar em terra. Sobre a última carta que escreveu, prometendo estar em casa para o nascimento do filho. Marco Silva Júnior tornou-se obcecado pela história do desaparecimento do navio do pai. Estudou engenharia naval, especializou-se em investigações marítimas, dedicou sua carreira inteira a entender o que acontecia quando navios desapareciam sem deixar rastros. Existem respostas, ele dizia. Sempre existem respostas. Só precisamos procurar nos lugares certos, fazer as perguntas certas. Em 1985, quando Clara tinha 51 anos, ela finalmente aceitou organizar uma cerimônia memorial privada para Marco e os outros tripulantes do Estrela do Atlântico. Ela jogou flores no mar no local aproximado do desaparecimento. Onde quer que você esteja, ela disse às ondas, espero que tenha encontrado paz. Mas o mistério permanecia. O SS Estrela do Atlântico entrou para a lista de navios fantasmas do século XX, embarcações que simplesmente desapareceram sem explicação lógica. Artigos eram escritos periodicamente, teorias da conspiração floresciam em fóruns de internet, documentários investigavam o caso. Mas ninguém tinha respostas concretas. Marco Silva Júnior passou décadas pesquisando, analisando rotas marítimas, estudando correntes oceânicas, investigando tecnologias de sonar cada vez mais avançadas. Ele se tornou um dos principais especialistas mundiais em naufrágios do Atlântico. E em cada conferência, em cada palestra, ele terminava da mesma forma: meu pai está em algum lugar lá embaixo. E um dia, vamos encontrá-lo. Sua esposa, Patrícia, às vezes se preocupava com a obsessão dele. Marco, você passou a vida inteira procurando um fantasma. Quando vai conseguir seguir em frente? Quando tiver respostas, ele sempre respondia. Quando minha mãe puder finalmente ter paz. Clara Silva morreu em 2019, aos 85 anos. Até seu último dia, ela manteve a última carta de Marco emoldurada ao lado da cama. Marco Júnior estava com ela quando ela faleceu. Suas últimas palavras foram: você acha que vou vê-lo de novo? Você acha que ele me esperou? Tenho certeza que sim, mãe, Marco disse, segurando a mão dela. Tenho certeza que sim. No funeral, Marco Júnior fez uma promessa silenciosa diante do túmulo da mãe: vou encontrar respostas, mãe. Prometo. Vou encontrar o que aconteceu com ele. E então, 61 anos após o desaparecimento, em março de 2023, tudo mudou. A ligação chegou em uma segunda-feira chuvosa. Marco Silva Júnior, agora com 60 anos, estava em seu escritório em Santos, rodeado por mapas náuticos, relatórios de naufrágios e fotografias desgastadas do pai que nunca conheceu. Seu celular tocou com um número internacional que ele não reconheceu. Alô? Doutora Silva? Meu nome é Thomas Barret, sou oceanógrafo da Universidade de Southampton. Estou ligando sobre algo extraordinário que descobrimos. A voz do outro lado tinha sotaque britânico e soava simultaneamente excitada e hesitante.
Marco endireitou-se na cadeira. Recebia ligações de pesquisadores ocasionalmente, mas havia algo diferente no tom desta. Estou ouvindo. Estávamos fazendo mapeamento de fundo oceânico com sonar de varredura lateral na região central do Atlântico. Parte de um projeto de estudos de biodiversidade de águas profundas. E encontramos algo inesperado. Um navio. Grande. Aparentemente intacto. E doutora Silva, pela posição e características, acreditamos que pode ser o SS Estrela do Atlântico. Marco sentiu o coração disparar. Quantas vezes ao longo de 6 décadas ele havia imaginado esse momento? Quantas falsas esperanças, quantos possíveis avistamentos que levaram a nada? Onde exatamente? Essa é a parte estranha, Barré hesitou. Está a aproximadamente 420 milhas náuticas da última posição conhecida. Muito mais a oeste do que deveria estar. E Dr. Silva está a 4.200 metros de profundidade. Praticamente intacto. Não há evidências de explosão ou dano estrutural significativo. Marco tentou processar a informação. 420 milhas. Como o navio teria chegado tão longe da rota planejada em questão de horas? E intacto a essa profundidade? A maioria dos naufrágios mostrava danos severos. Vocês têm certeza de que é o Estrela do Atlântico? As dimensões correspondem perfeitamente. E conseguimos imagens de ROV, veículo operado remotamente. O nome está visível no casco, Doutora Silva. É definitivamente seu navio. Estou enviando as imagens para o seu e-mail agora. Marco abriu o laptop com mãos trêmulas. O e-mail chegou segundos depois. Ele clicou nas fotos e sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Ali estava ele. O SS Estrela do Atlântico. Coberto por sedimentos e vida marinha, mas inconfundivelmente o navio que carregava seu pai. A estrutura estava surpreendentemente preservada, descansando estranhamente ereta no fundo oceânico, como se tivesse sido cuidadosamente depositado ali em vez de ter afundado violentamente. Meu Deus, Marco sussurrou. Depois de todos esses anos. Doutora Silva, há algo mais, Barré continuou. Estamos organizando uma expedição para documentar completamente o naufrágio. Com ROVs avançados, câmeras de alta definição, toda a tecnologia disponível. Gostaríamos que você participasse. Como consultor especializado, mas também, bem, sabemos que é pessoal para você. Marco não hesitou nem um segundo. Quando? Temos financiamento confirmado. O navio de pesquisa está disponível em 2 meses. Partimos de Southampton em maio. Serão 3 semanas no mar. 2 semanas depois, Marco estava em um voo para Londres, carregando décadas de pesquisa, a última carta do pai, e uma fotografia desgastada de Clara com o bebê nos braços, ele mesmo, 60 anos atrás. Seria a primeira vez que chegaria perto do pai, mesmo que separado por mais de 4 quilômetros de água. A expedição reuniu especialistas de vários países. Além de Barré, havia Sophie Chen, engenheira de mergulho profundo de Singapura, Dmitry Volkov, especialista russo em naufrágios da Guerra Fria, e uma equipe de 15 técnicos, oceanógrafos e documentaristas. O navio de pesquisa RV Discovery partiu de Southampton em 8 de maio de 2023. Marco passou os dias de navegação até o local repassando tudo o que sabia sobre o desaparecimento, compartilhando detalhes com a equipe, preparando-se mentalmente para o que poderia encontrar. Você entende, Sophie Chen disse a ele uma noite no convés, que pode não encontrar as respostas que procura, certo? Às vezes, o oceano guarda seus segredos. Eu sei, Marco respondeu, olhando para o horizonte escuro. Mas estar aqui, depois de uma vida inteira de perguntas, já é algo. Levou 6 dias para alcançar as coordenadas. Quando finalmente chegaram, Marco ficou no convés por horas, olhando para a água aparentemente infinita, sabendo que lá embaixo, mais profundo que a Torre Eiffel é alta, estava o túmulo do pai. A primeira descida do ROV foi programada para a manhã seguinte. Ninguém dormiu bem naquela noite. Às 6 horas da manhã, a equipe estava reunida na sala de controle. O ROV,
um veículo do tamanho de um carro pequeno, equipado com câmeras 4K, braços robóticos e luzes potentes, foi baixado pela lateral do navio. Marco observava as telas com atenção quase dolorosa enquanto o robô começava sua descida de 4 quilômetros. Lembre-se, Barré explicava para os presentes, nessa profundidade, a pressão é de aproximadamente 420 atmosferas. Cada centímetro quadrado suporta o peso de um carro pequeno. É um ambiente absolutamente hostil à vida humana. As telas mostravam inicialmente apenas água azul esverdeada. Conforme o ROV descia, a luz natural desaparecia gradualmente. A 200 metros, ainda havia alguma luminosidade filtrada. A 500 metros, escuridão quase completa. A 1000 metros, escuridão absoluta, um mundo da meia-noite perpétua onde apenas as luzes do ROV rompiam a treva. Criaturas estranhas ocasionalmente passavam pelas câmeras. Lulas bioluminescentes, peixes com dentes desproporcionais, águas-vivas fantasmagóricas. A 3000 metros, até essas criaturas se tornaram raras. A 4000 metros, o fundo oceânico começou a aparecer, uma planície de lama cinza, ocasionalmente interrompida por rochas ou detritos. Aproximando-se do alvo, o operador anunciou: ajustando posição. E então, lentamente, emergindo da escuridão como um fantasma materializado, apareceu o SS Estrela do Atlântico. O silêncio na sala de controle foi absoluto. Até os cientistas mais experientes, que já haviam visto dezenas de naufrágios, ficaram impressionados com o que viam. O navio estava incrivelmente preservado. A estrutura do casco parecia quase intacta. Não havia sinais de explosão, não havia seções arrancadas, não havia o tipo de dano que se esperaria de um naufrágio violento. Estava coberto por uma fina camada de sedimento e anêmonas do mar, mas a forma original era completamente reconhecível. Mais estranho ainda, o navio estava posicionado perfeitamente reto no fundo do mar, como se tivesse sido cuidadosamente colocado ali por uma mão gigante. Isso é impossível, Dmitri Volkov sussurrou, inclinando-se para mais perto da tela. Navios não afundam assim. Eles tombam, quebram, espalham destroços por quilômetros. Isso aqui está simplesmente sentado no fundo. Marco não conseguia falar. Lágrimas corriam silenciosamente por seu rosto enquanto observava o túmulo do pai pela primeira vez. O ROV começou a circular lentamente o navio, documentando cada ângulo. As câmeras capturavam detalhes extraordinários. O nome de Estrela do Atlântico ainda era legível no casco. As janelas da ponte de comando estavam intactas. Os mastros permaneciam eretos. Até os botes salva-vidas ainda estavam presos nos davits, eles nunca haviam sido lançados. Os botes salva-vidas, Sophie Chen apontou. Se houvesse tempo para evacuar, por que não foram usados? E olhem aqui, Barré ampliou uma imagem. As escotilhas de carga estão fechadas. Seladas. Se houvesse inundação, esperaríamos vê-las abertas, ou evidências de que a água entrou violentamente. O ROV moveu-se em direção à ponte de comando. As janelas ofereciam vista parcial para o interior. Marco se levantou, aproximando-se da tela, tentando ver algum detalhe que pudesse explicar o que acontecerá. E então viram algo que fez todos na sala prenderem a respiração. Através de uma das janelas da ponte, parcialmente obscurecida por décadas de sedimento e crescimento marinho, era possível ver uma forma. Uma forma humanoide. Ainda sentada no que parecia ser a cadeira do capitão. Meu Deus, Barré sussurrou. Há alguém ainda lá dentro. Marco sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na mesa de controle. Em algum lugar naquele navio, possivelmente ainda em sua estação, estava seu pai. 61 anos após desaparecer do mundo, Marco Silva estava lá embaixo, preservado pelo frio extremo e pela pressão das profundezas. Podemos entrar? Marco perguntou, voz rouca. Barré olhou para Sophie, que considerou a pergunta. Tecnicamente? Talvez. Teríamos que encontrar uma abertura ou criar uma cuidadosamente. O ROV tem braços manipuladores, mas é arriscado. Poderíamos danificar a estrutura ou perturbar os restos mortais.
Eles merecem ser trazidos de volta, Marco disse firmemente. 47 homens. 47 famílias que nunca tiveram fechamento. Minha mãe morreu sem saber o que aconteceu com meu pai. Precisamos tentar. A equipe discutiu por horas. Finalmente, concordaram em tentar explorar o interior, mas com extremo cuidado. Seria um processo lento, respeitoso e meticuloso. Nos dias seguintes, o ROV fez múltiplas descidas. Cada mergulho revelava novos detalhes desconcertantes. As âncoras estavam recolhidas, o navio não havia tentado parar. O diário de bordo foi localizado através de uma janela, mas estava elegível à distância. Instrumentos de navegação pareciam estar em suas posições normais. Mas o mais perturbador, quanto mais exploravam, mais parecia que a tripulação simplesmente parou. Não havia sinais de pânico, não havia evidências de tentativa de escape, não havia indicação de luta pela sobrevivência. Era como se todos tivessem simultaneamente cessado de funcionar. Vocês entendem o que isso significa? Dmitri disse durante uma reunião noturna. 47 homens em um navio que não mostra danos. Nenhuma tentativa de usar bote salva-vidas. Nenhum sinal de SOS além da última transmissão normal. É como se eles simplesmente desligassem. Existe alguma substância, Sophie teorizou hesitantemente, algum gás ou químico que poderia ter vazado, incapacitando todos simultaneamente antes que pudessem reagir. Monóxido de carbono? Barré sugeriu. Mas teria que ser uma quantidade massiva, e ainda assim esperaríamos ver alguma tentativa de reação dos primeiros afetados. Marco ouviu as teorias em silêncio. Cada uma delas apenas levantava mais perguntas. No 10º dia da expedição, a equipe conseguiu acessar cuidadosamente o interior do navio através de uma escotilha que o ROV conseguiu abrir depois de horas de trabalho meticuloso. Foi como abrir uma cápsula do tempo submersa em um túmulo de 4 quilômetros de profundidade. As câmeras revelaram corredores preservados de forma perturbadora. Objetos pessoais ainda estavam em seus lugares, um chapéu pendurado em um gancho, uma caneca sobre uma mesa, uma revista aberta em uma cadeira. Era como se a tripulação tivesse simplesmente evaporado no meio de suas atividades diárias. O ROV navegou lentamente pelos corredores estreitos. Na cozinha, pratos estavam dispostos como se preparados para uma refeição. Na sala de rádio, o equipamento permanecia em sua estação, coberto por décadas de sedimento mas estruturalmente intacto. Jorge Santos, o rádio-operador, provavelmente estava sentado ali quando enviou a última transmissão às 14h37 de 17 de outubro de 1962. Foi na ponte de comando que fizeram a descoberta mais perturbadora. O capitão Eduardo Mendes estava lá, ainda sentado em sua cadeira. 61 anos sob a água não haviam sido gentis, mas o frio extremo e a ausência de oxigênio preservaram mais do que seria normalmente possível. Sua mão ainda estava posicionada sobre o que parecia ser o diário de bordo. Marco observou a imagem com uma mistura de horror e fascínio. Esse homem conheceu seu pai. Trabalhou com ele. Estava com ele quando algo inexplicável aconteceu. Precisamos recuperar esse diário, Marco disse. Seja lá o que aconteceu, pode estar registrado ali. Era uma operação delicada e perturbadora. O braço robótico do ROV foi guiado com precisão cirúrgica. Respeitosamente, cuidadosamente, conseguiram remover o diário de bordo da posição onde havia permanecido por mais de 6 décadas. Foi colocado em um container pressurizado para a subida. Levou quase 7 horas para o ROV retornar à superfície com o precioso cargo. Quando o container foi finalmente aberto, todos na equipe se reuniram ao redor. O diário estava danificado pela água, mas surpreendentemente legível. As páginas estavam grudadas e frágeis, mas um especialista em conservação que acompanhava a expedição conseguiu separá-las cuidadosamente. Barré leu em voz alta, traduzindo o português. 14 de outubro de 1962, partida de Santos conforme programado. Tripulação completa e experiente. Carga segura. Previsão de tempo excelente. Esperamos travessia sem incidentes. 15 de outubro, mar calmo.
Velocidade de cruzeiro mantida. Nenhuma ocorrência digna de nota. 16 de outubro, continuamos com excelentes condições. Segunda-feira rotineira no mar. A tripulação está em bom ânimo. Marco inclinou-se mais perto conforme Barré virava para a próxima página. 17 de outubro, 6 horas, céu limpo. Mar como vidro. Mantendo o curso. 17 de outubro, 14 horas, algo estranho está acontecendo. O segundo oficial Silva reportou que os instrumentos de navegação estão se comportando de forma errática. A bússola está girando descontroladamente. O giroscópio parece estar descalibrado. O rádio-operador está tentando estabelecer contato com qualquer estação, mas estamos recebendo apenas ruído. A sala ficou em silêncio absoluto. Marco sentiu o coração disparar ao ver o nome do pai mencionado. Barré continuou, sua voz agora tensa. 17 de outubro, 14 horas e 30, a situação está piorando. A tripulação está relatando sensações estranhas, tonturas, desorientação. Alguns homens estão vomitando. Não há indicação de intoxicação ou vazamento de gás. O céu está mudando. Não sei como descrever. As cores estão erradas. Santos conseguiu enviar uma última transmissão de rotina antes do rádio falhar completamente. Meu Deus, Sophie sussurrou. Barré virou a página cuidadosamente. A caligrafia estava começando a ficar mais irregular, menos controlada. 17 de outubro, 15 horas e 20, aproximadamente, os relógios pararam, não consigo explicar o que está acontecendo. O oceano ao nosso redor está brilhando. Uma luz verde azulada que vem de baixo. Os homens estão apavorados. Silva sugere que voltemos, mas não sabemos para que direção é voltar. Todas as direções parecem iguais. O sol está em um ângulo que não deveria estar. As mãos de Marco tremiam. Seu pai estava tentando salvá-los. Tentando encontrar uma solução. A próxima entrada estava quase ilegível. 17 de outubro, hora desconhecida, a água está subindo mas não há vazamento. Está simplesmente aparecendo. Os homens estão entrando em pânico. Silva está tentando manter a ordem mas até ele está começando a luz está ficando mais forte. Não consigo pensar direito. Minhas memórias estão confusas. Não me lembro por que estamos aqui. Não me lembro de onde viemos. A última entrada era quase incoerente, a caligrafia deteriorando em rabiscos desesperados. Não há som. Não há tempo. Estamos afundando mas também não estamos. Silva está dizendo algo mas não ouço palavras. Apenas vejo sua boca se mover. A luz consumiu tudo. Não há mais navio. Não há mais oceano. Apenas luz e silêncio e... A frase terminava abruptamente. Não havia mais nada. O silêncio na sala era absoluto. Cada pessoa presente tentava processar o que acabará de ouvir. Isso não faz sentido, Dmitri finalmente disse, quebrando o silêncio. Luz vindo de baixo do oceano? Instrumentos falhando simultaneamente? Água aparecendo sem fonte. E no entanto Barré disse suavemente, aqui está o navio. 420 milhas de onde deveria estar. No fundo do oceano. Com a tripulação ainda a bordo. Exatamente como o diário descreve, como se simplesmente tivessem afundado sem afundar. Marco estava pálido, segurando a fotografia do pai que sempre carregava. Ele tentou salvá-los. Até o fim, ele estava tentando encontrar uma solução. Mas o que foi aquela luz? Sophie perguntou. Fenômeno natural? Bioluminescência em escala massiva? Algum tipo de atividade sísmica submarina? Ou algo completamente diferente, Dmitri disse, sua voz baixa. Algo que não temos nome. Algo que a ciência ainda não explica. Eles passaram a noite inteira discutindo, analisando, teorizando. Cada explicação tinha furos. Cada teoria levantava mais perguntas. Fenômeno magnético? Não explicava a água aparecendo. Falha estrutural catastrófica?
O navio estava intacto. Alucinação em massa por intoxicação? Mas o navio realmente estava a centenas de milhas de onde deveria estar. Era como se o SS Estrela do Atlântico tivesse passado por algo que desafiava as leis conhecidas da física. Nos dias seguintes, a equipe realizou mergulhos adicionais, agora com um senso renovado de urgência para documentar tudo. Cada descoberta apenas aprofundava o mistério. Na cabine de Marco Silva, o pai de Marco Júnior, encontraram a última carta não enviada. O ROV conseguiu recuperá-la cuidadosamente. Estava em um envelope endereçado a Clara, aparentemente pronto para ser postado em Lisboa. Com mãos tremendo, Marco Júnior leu as palavras que o pai escreveu 61 anos atrás. Minha querida Clara, estamos a 3 dias de Lisboa agora. O mar tem estado incrivelmente calmo. Penso em você e nosso filho a cada momento. Já escolhi o nome, se for menino, quero chamá-lo Marco, como eu. Para que algo de mim continue quando eu não mais navegar estes mares. Este será meu último embarque, meu amor. Prometo. Quando pisar em terra em Lisboa, vou diretamente aos escritórios da companhia e solicitar transferência permanente para a terra. Quero ver nosso filho crescer. Quero envelhecer ao seu lado. O mar me ensinou muito, mas você me ensinou mais. Estarei em casa logo. Todo o meu amor, Marco. Marco Júnior leu e releu a carta, lágrimas caindo livremente. O pai realmente havia planejado ficar. Realmente queria conhecê-lo. E algo inexplicável o impediu. Mas havia mais descobertas perturbadoras. Em várias cabines, encontraram diários pessoais de outros tripulantes. E todos contavam histórias similares nas suas últimas entradas, instrumentos falhando, sensações estranhas, a luz inexplicável, a confusão crescente. Um dos marinheiros, Antônio Costa, escreveu: "Não sei se estou dormindo ou acordado. As paredes do navio parecem translúcidas. Posso ver através delas, mas o que vejo não faz sentido. Há formas, padrões, algo que parece inteligente mas não humano. Estou com medo de fechar os olhos." Outro, o engenheiro-chefe Roberto Nunes, anotou: "As máquinas estão funcionando mas não deveriam estar. Desligamos os motores há 2 horas mas ainda ouço o ronco deles. Ou são memórias de som? Estou perdendo a noção do que é real." Era como se todos tivessem experimentado algum tipo de distorção da realidade nas últimas horas antes do naufrágio. Sophie Chen fez uma análise detalhada da posição do navio. "Olhem aqui", ela mostrou aos outros, apontando para um mapa. A última posição reportada foi às 14h37. O navio estava aqui. Para chegar até onde foi encontrado, teria que ter viajado 420 milhas náuticas em, no máximo, 6 horas, antes de afundar completamente. Isso seria velocidade de mais de 70 nós, Barré calculou rapidamente. Esse navio tinha velocidade máxima de 15 nós. Mesmo em velocidade total impossível de manter por 6 horas, não chegaria nem perto dessa distância. A menos que, Dmitri disse pensativamente, não tenha levado 6 horas. A menos que tenha sido instantâneo. Instantâneo? Sophie franziu a testa. Você está sugerindo que o navio se teletransportou? Estou sugerindo, Dmitri disse cuidadosamente, que o que quer que tenha acontecido desafiou as leis normais de tempo e espaço. O diário do capitão menciona que os relógios pararam. Que ele perdeu a noção do tempo. Que não havia mais tempo. Marco interrompeu. Vocês estão dizendo que meu pai e 46 outros homens foram vítimas de, o que exatamente? Anomalia temporal? Portal dimensional? Isso soa como ficção científica. E ainda assim Barré gesticulou para as imagens do navio na tela. Aqui está a evidência. Um navio onde não deveria estar, preservado de forma que não deveria estar, com uma tripulação que experimentou coisas que não deveriam ser possíveis. Eles decidiram realizar uma análise mais técnica. Amostras foram coletadas do casco usando os braços do ROV. Quando analisadas, revelaram algo extraordinário. A composição química da corrosão e incrustação marinha não correspondia ao esperado para 61 anos no fundo do mar.
Isso aqui, o químico da equipe explicou, mostra padrões consistentes com, talvez 30 anos de submersão. Não 61. Como se o navio tivesse chegado aqui décadas depois de desaparecer? Sophie perguntou, incrédula. Ou como se o tempo dentro e ao redor do navio funcionasse de forma diferente, o químico respondeu. Mais estranho ainda, análises espectrográficas da água dentro do navio mostraram traços de elementos que não deveriam estar presentes. Isótopos raros. Assinaturas químicas que não correspondiam ao Oceano Atlântico de 1962 ou 2023. É como se essa água viesse de outro lugar, o químico disse, claramente desconfortável com suas próprias conclusões. Marco passou a noite acordado, olhando para as estrelas do convés do navio de pesquisa. 61 anos atrás, seu pai olhou para essas mesmas estrelas, sem saber que estava a horas de algo inexplicável. Sem saber que seria o último dia normal de sua vida. Não sei se isso me traz paz ou mais perguntas, Marco disse quando Sophie veio se juntar a ele. Talvez as duas coisas, ela respondeu. Você encontrou seu pai, Marco. Você sabe o que aconteceu com ele, mesmo que não possamos explicar completamente. Isso conta para alguma coisa. Ele tentou voltar para casa, Marco disse, voz quebrada. Tentou ficar vivo para me conhecer. E algo o impediu. Nos dias finais da expedição, fizeram uma última série de mergulhos. Dessa vez, com um propósito específico, recuperar alguns dos restos mortais para sepultamento adequado. Era um procedimento delicado e respeitoso. Escolheram começar com o capitão Eduardo Mendes, ainda em sua cadeira na ponte. Era macabro, era perturbador, mas era necessário. Essas famílias mereciam poder enterrar seus entes queridos. Quando o container pressurizado subiu com os primeiros restos mortais, a equipe realizou um momento de silêncio. Marco sussurrou uma oração que sua mãe costumava fazer, que suas almas encontrem o descanso que seus corpos nunca tiveram. Planejaram uma segunda expedição para os meses seguintes, dessa vez focada em recuperação de mais restos mortais e artefatos pessoais. Marco já estava em contato com as famílias dos outros 46 tripulantes, ou seus descendentes. Todos mereciam saber. Todos mereciam ter a chance de dizer adeus apropriadamente. Mas a questão permanecia: o que realmente aconteceu? De volta a Southampton, a equipe passou semanas analisando os dados coletados. O caso do SS Estrela do Atlântico rapidamente se tornou sensação internacional. Cientistas, ufólogos, céticos e teóricos da conspiração debatiam acaloradamente o que poderia ter acontecido. As teorias variavam do plausível ao bizarro. Teoria 1. Anomalia magnética extrema. Alguns cientistas sugeriram que o navio passou por uma anomalia magnética severa, talvez relacionada à atividade solar ou movimento do núcleo terrestre. Isso explicaria os instrumentos falhando e a desorientação da tripulação. Mas não explicava a luz, a água aparecendo, ou o deslocamento de 420 milhas. Teoria 2. Liberação massiva de metano. Depósitos de hidrato de metano no fundo do mar ocasionalmente liberam bolhas gigantes. Essas poderiam teoricamente reduzir a densidade da água, fazendo um navio afundar instantaneamente. Poderiam também causar alucinações por falta de oxigênio. Mas a análise geológica da região não mostrou evidências de tais depósitos. E ainda, como o navio viajou centenas de milhas? Teoria 3. Experimento militar secreto. Era 1962, auge da Guerra Fria. Teoristas da conspiração sugeriram que o navio foi vítima de algum experimento militar, talvez teste de armas eletromagnéticas ou tecnologia de camuflagem. O governo brasileiro e americano negaram veementemente. E mesmo se fosse verdade, por que escolher um cargueiro comercial brasileiro sem importância estratégica? Teoria 4. Encontro com fenômeno desconhecido. Esta era a teoria mais controversa e menos científica, mas também a que mais se alinhava com as evidências. Algo desconhecido, seja uma forma de vida não descoberta, um fenômeno físico que a ciência ainda não documenta, ou sim, algo extraterrestre, interagiu com o navio. A luz descrita no diário, os efeitos na percepção da tripulação, o deslocamento impossível, tudo apontava para algo fora do nosso entendimento atual. Marco não sabia em que acreditar.
Parte dele queria uma explicação racional, científica, algo que pudesse compreender e aceitar. Outra parte reconhecia que talvez houvesse coisas no universo que simplesmente não podemos explicar com nosso conhecimento atual. Você sabe o que é mais assustador? Barré disse durante uma de suas sessões de análise. Não é o que aconteceu. É quantas vezes pode ter acontecido sem sabermos. Ele trouxe uma lista, dezenas de navios que desapareceram ao longo do século XX sem deixar rastros. O USS Cyclops em 1918. O SS Varata em 1909. O Carol Adair em 1921. E centenas de outros, menores, menos documentados. A maioria assumimos que afundaram por razões convencionais. Barré continuou. Tempestades, falhas estruturais, colisões. Mas e se alguns deles passaram pelo mesmo que o Estrela do Atlântico? E se há algo no oceano, ou sob ele, que ocasionalmente, não sei, interage com embarcações de formas que não entendemos? Você está falando de um fenômeno recorrente? Sophie perguntou. Estou falando de possibilidades. Barré respondeu. O oceano cobre 70% do planeta. Conhecemos menos de 5% do fundo oceânico. Quem sabe o que existe lá embaixo? Dmitri trouxe outra perspectiva. Na Rússia, temos histórias de submarinos durante a Guerra Fria que reportaram fenômenos estranhos em águas profundas. Luzes inexplicáveis. Objetos se movendo em velocidades impossíveis. Instrumentos falhando sem razão. A maioria foi arquivada como não explicada e esquecida. Mas e se não fossem casos isolados? Marco ouvia tudo, tentando reconciliar o mistério sobrenatural com a realidade concreta de que seu pai estava morto. Que 47 homens perderam suas vidas para algo que pode nunca ser completamente compreendido. Talvez ele disse finalmente, a resposta seja que não há resposta. Não ainda. Talvez em 50 anos, 100 anos, quando a ciência avançar, alguém olhe para nossos dados e diga: era óbvio, era isso. Mas agora, neste momento, é apenas mistério. A expedição havia recuperado o suficiente para pelo menos organizar funerais apropriados. Marco trabalhou incansavelmente para contatar cada família, cada descendente dos 47 tripulantes. Muitos, como ele, haviam crescido com o buraco da não-resposta. Agora, finalmente, teriam alguma forma de fechamento. Em 15 de novembro de 2023, exatos 61 anos após o navio ser declarado perdido, uma cerimônia memorial foi realizada em Santos. Era um dia nublado, apropriadamente solene, com vento carregando o cheiro do mar. Representantes de 39 das 47 famílias estavam presentes. Muitos eram netos, como Marco. Alguns eram sobrinhos ou primos distantes. 3 eram viúvas originais, agora com mais de 80 anos, que haviam passado 6 décadas esperando por esse momento. Maria Santos, viúva do rádio-operador Jorge Santos, estava em uma cadeira de rodas, seus 87 anos pesando, mas os olhos ainda vivos. Eu sempre soube que Jorge não me abandonou, ela disse a Marco. Sempre soube que algo aconteceu. Agora, finalmente, posso descansar também. O padre realizou a cerimônia perto do cais, onde o SS Estrela do Atlântico havia partido pela última vez. Os restos mortais recuperados, cuidadosamente preservados e identificados quando possível, foram colocados em urnas simples mas dignas. Marco fez o discurso principal, sua voz quebrando mais firme. Durante 61 anos, essas 47 famílias viveram com perguntas sem respostas. Nossos pais, maridos, filhos e irmãos simplesmente desapareceram, engolidos pelo oceano sem explicação. Crescemos com fantasmas, com ausências em forma de homem, com histórias de pessoas que conhecemos apenas através das memórias de outros. Minha mãe, Clara Silva, passou toda a sua vida esperando que meu pai voltasse para casa. Ela morreu ainda esperando, ainda se perguntando. Eu dediquei minha vida inteira a encontrar respostas. E as encontrei, embora não sejam as respostas que eu esperava. Porque a verdade é que não sabemos completamente o que aconteceu naquele dia de outubro de 1962. A ciência não tem explicação completa. Talvez nunca tenha.
Mas sabemos isso, esses 47 homens não abandonaram suas famílias. Eles não escolheram desaparecer. Algo além de seu controle, além de nossa compreensão, os levou. Meu pai, Marco Silva, estava tentando voltar para casa. Estava tentando me conhecer. Nos seus últimos momentos, conforme o diário do capitão registra, ele estava tentando encontrar uma solução, uma forma de salvar a tripulação. Ele morreu tentando fazer a coisa certa. Todos esses homens merecem ser lembrados não pelo mistério de sua morte, mas pela dignidade de suas vidas. Eram bons homens. Trabalhadores honestos. Pais, maridos, filhos, irmãos dedicados. E agora, finalmente, podemos dar-lhes o descanso que merecem. Uma a uma, as famílias se aproximaram e jogaram flores no mar. Alguns jogaram também cartas não enviadas, fotografias, objetos pessoais, tentando de alguma forma enviar amor através do tempo e da morte. Quando foi a vez de Marco, ele segurou a última carta do pai, a que nunca foi enviada a Clara, e hesitou. Por décadas, essa carta foi sua única conexão tangível com o pai. Mas era hora de deixar ir. Eu te conheci através das histórias da mamãe, Marco sussurrou para o vento. Através desta carta. Através do seu sacrifício. Você nunca me conheceu, mas eu te conheci. E vou garantir que nunca seja esquecido. Ele soltou a carta. O vento a pegou, girando-a sobre as ondas antes de pousar suavemente na água, onde flutuou por um momento antes de começar a afundar, voltando para o mar que havia tomado seu autor. Após a cerimônia, as famílias se reuniram. Compartilharam histórias, fotografias, memórias. Descobriram conexões, filhos de tripulantes que cresceram na mesma cidade sem saber que compartilhavam essa tragédia. Netos que se tornaram amigos, unidos por um mistério compartilhado. Sabe, Maria Santos disse a Marco, Jorge costumava dizer que o mar guardava segredos. Que havia mais mistérios sob as ondas do que todas as bibliotecas do mundo poderiam conter. Acho que ele estava certo. Você acha que eles sofreram? Marco perguntou, a pergunta que o atormentava. Maria pensou por um longo momento. O diário sugere confusão, medo. Mas também sugere que, no final, havia apenas aceitação. Paz. Como se eles tivessem entendido algo que nós não podemos. Quero acreditar que no final, houve paz. Marco queria acreditar nisso também. 6 meses após a cerimônia, Marco Silva Júnior estava no seu escritório, agora transformado em algo entre memorial e centro de pesquisa. As paredes estavam cobertas com fotografias da expedição, cópias do diário do capitão, mapas detalhando a jornada impossível do SS Estrela do Atlântico. Ele havia escrito um livro sobre a experiência, Estrela do Atlântico, 61 anos até o reencontro. Estava se tornando um best-seller, não porque oferecia respostas definitivas, mas porque capturava honestamente o mistério, a dor e a jornada de descoberta. A mídia havia inicialmente se focado no aspecto sensacionalista, navio fantasma encontrado, mistério do Triângulo do Atlântico, anomalia temporal ou aliens. Mas conforme o tempo passava, a conversa se aprofundou. Cientistas sérios estavam agora estudando o caso, propondo novas teorias, realizando pesquisas sobre fenômenos oceânicos inexplicados. A Universidade de Southampton havia estabelecido um fundo de pesquisa dedicado a estudar desaparecimentos marítimos inexplicados. Dmitry Volkov estava liderando um projeto para catalogar todos os casos similares em águas russas. Sophie Chen estava desenvolvendo nova tecnologia de sonar especificamente para detectar anomalias oceânicas. O próprio naufrágio foi declarado patrimônio protegido. Uma segunda expedição, mais extensa, foi programada para documentar completamente o navio antes que o tempo e as correntes oceânicas eventualmente o destruíssem. Marco seria consultor principal. Mas mais importante que tudo isso, as famílias tinham paz. Não completa, como poderia ser? Mas real. Eles sabiam onde seus entes queridos estavam. Sabiam que não havia abandono, não havia escolha. Havia apenas o universo sendo misterioso, o oceano guardando seus segredos. Marco recebia cartas regularmente de descendentes dos outros tripulantes. Uma especialmente o tocou,
de uma mulher chamada Ana Costa, neta do marinheiro Antônio Costa. Caro Marco, cresci ouvindo minha avó falar do avô que nunca conheci. Ela morreu quando eu tinha 15 anos, ainda esperando respostas. Por anos, senti raiva dele por estar em um navio, raiva do mar por levá-lo, raiva do universo por ser tão cruel. Mas ler seu livro, entender o que aconteceu, saber que ele não teve escolha, isso me deu algo que eu não sabia que precisava. Não é fechamento exatamente. É compreensão. É a diferença entre um final e uma conclusão. Obrigada por dedicar sua vida a encontrar nossos pais. Obrigada por trazer luz a essa escuridão. Marco mantinha essa carta na mesa, junto com a fotografia do pai e a última carta não enviada, uma cópia, já que o original havia sido entregue ao mar. Uma tarde, Patrícia, sua esposa, entrou no escritório. Você fez isso, ela disse suavemente. Você prometeu à sua mãe que encontraria respostas. E encontrou. Mas ainda há tantas perguntas, Marco respondeu. O que realmente foi aquela luz? Como o navio viajou tantas milhas? O que eles experimentaram nos últimos momentos? Talvez, Patrícia disse, essas sejam perguntas que não têm respostas. Não ainda. Talvez nunca. Mas você deu às famílias o que poderia dar. Você trouxe os homens de volta. Você honrou suas memórias. Marco olhou pela janela para o oceano no horizonte. Em algum lugar lá embaixo, a 4.200 metros de profundidade, seu pai ainda estava. O SS Estrela do Atlântico ainda estava. Um memorial submerso para 47 homens que se tornaram parte de um dos grandes mistérios do século. Sabe o que eu acho? Marco disse finalmente. Acho que o universo é muito mais estranho e maravilhoso do que imaginamos. Acho que há fenômenos, experiências, realidades que nossa ciência atual não pode explicar. E acho que está tudo bem. Não precisamos ter todas as respostas. Meu pai viveu uma vida boa. Amou minha mãe. Estava animado para me conhecer. E quando algo inexplicável aconteceu, ele enfrentou com coragem e tentou salvar sua tripulação. Essa é a história que importa. Não o mistério de como ele morreu, mas a certeza de como ele viveu. Naquela noite, Marco teve um sonho. Ele estava no convés de um navio, não um de pesquisa, mas um cargueiro dos anos 60. Ao seu lado estava um homem que ele nunca conheceu, mas reconheceu instantaneamente. Marco Silva, seu pai, 28 anos, sorrindo. Você me encontrou, o pai disse no sonho. Passei a vida toda procurando, Marco respondeu. Eu sei. Sua mãe me contou. Ela está aqui também, você sabe. Finalmente juntos novamente. O que aconteceu naquele dia? Marco perguntou. O que foi aquela luz? Seu pai olhou para o horizonte, para algo que Marco não podia ver. Algo maravilhoso. Algo aterrorizante. Algo que mudou nossa percepção de tudo. Não posso explicar com palavras que você entenderia. Mas quando sua hora chegar, muito tempo no futuro, você vai entender. Todos nós entendemos no final. Você sofreu? Não. Houve confusão, sim. Medo, sim. Mas no final, apenas maravilhamento. E então paz. E então, eventualmente, sua mãe. Marco acordou com lágrimas nos olhos, mas sorrindo. Era apenas um sonho, ele sabia. Seu subconsciente processando décadas de busca e finalmente encontrando alguma forma de paz. Mas real ou não, trouxe conforto. O sol estava nascendo sobre o oceano. Um novo dia. Um novo começo. Marco pegou o telefone e ligou para Barré. Estou pronto para planejar a próxima expedição. Há mais histórias lá embaixo. Mais mistérios. E se dedicamos nossas vidas a encontrar um, podemos dedicar mais alguns anos a encontrar outros. Quantos mais navios estão lá embaixo com histórias não contadas? Dezenas, Barré respondeu. Talvez centenas. Então temos trabalho a fazer, Marco disse. Porque no final, não era sobre explicar o inexplicável. Era sobre honrar os perdidos.
Era sobre dar voz aos silenciados. Era sobre lembrar que cada mistério representa vidas reais, pessoas reais, amor real e perda real. O SS Estrela do Atlântico desapareceu em 1962. Foi encontrado em 2023. E embora nunca possamos saber completamente o que aconteceu naquele dia de outubro há mais de 6 décadas, sabemos isso: 47 homens corajosos enfrentaram o desconhecido. E agora, finalmente, foram trazidos de volta ao conhecimento, mesmo que não possam voltar para casa. Seu legado não é o mistério de sua morte. É a certeza de que foram lembrados. Que foram procurados. Que foram amados. E talvez, no final, seja tudo o que qualquer um de nós pode esperar: ser lembrado. Ser procurado. Ser amado. O mar guarda seus segredos. Mas às vezes, depois de décadas de paciência e busca, ele devolve o que tomou. Não completamente. Não como gostaríamos. Mas o suficiente para começar a curar. E assim, a estrela que desapareceu no Atlântico finalmente brilhou novamente, não no céu, mas nas memórias, nos corações, nas histórias das pessoas que nunca desistiram de procurar.